Olá, sejam muito bem-vindos. O nosso tema hoje é lipedema. Eu sou o Dr. Bruno Souza, sou cirurgião vascular e endovascular, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o assunto lipedema, que é um tema de muita curiosidade de muita gente não sabe o que é, não sabe se tem, e hoje nós trouxemos aqui a Ana Carolina Marchiori, a minha esposa, para a gente falar sobre isso, para compartilhar um pouquinho sobre a nossa experiência no tratamento de lipedema, né? Hoje está sendo muito falado sobre o lipedema, mas a gente já trata o lipedema há muito tempo e hoje nós trouxemos aqui a Ana Carolina Marchiori para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então se apresenta um pouquinho, Carol, e fala para a gente como é que foi sua trajetória no lipedema, como você conheceu o lipedema, explica um pouquinho para a gente como é que foi isso aí. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente você, mulher, né? Esse assunto é de extrema importância para as mulheres, tá? O lipedema, como nós sabemos, né? É uma doença crônica vascular, tá? Não existe cura, mas existe gerenciamento. E o principal gerenciamento é clínico e nutricional. Então, assim, poder trazer, conversar aqui com o Bruno, trazer essas informações hoje aqui para vocês, para mim é de extrema importância, tá? E gratidão estar aqui e poder trazer as devidas orientações para vocês. Perfeito, porque existe muita dúvida, né, no tema lipedema e diferenciar o que que é uma obesidade, o que que é um lipedema, o que que é um linfedema, né? Então, existem muitas dúvidas em relação ao assunto, né? Então, para a gente começar, explica para a gente, Carol, na sua experiência, como que o paciente chega para você no consultório, como que ele chega para você com uma queixa, às vezes ele chega por uma queixa, a gente descobre que é lipedema, né? Você atende muito paciente de emagrecimento e hoje você está atendendo principalmente lipedema, né? E como é que ele chega para você e você descobre que é lipedema? Como é que funciona isso? Então, os pacientes que chegam para mim, no caso, que às vezes ou já tem o diagnóstico ou que até então também não tem o diagnóstico, são pacientes bem frustrados, tá? Com autoestima bem baixa, chegam totalmente desmotivados, porque pensa, o paciente sente muita dor. Imagina você viver com dor diariamente, porque assim, o que que acontece? Um dos sintomas, dos principais sintomas do lipedema é a dor. E aí, como esse paciente chega com uma autoestima muito baixa, então assim, vamos pensar no paciente que chega sem o diagnóstico do lipedema e vem passar em consulta querendo emagrecimento, tá? É muito comum o paciente que vem, que não tem o diagnóstico, vir ao consultório buscando o emagrecimento. Porque pensa, tá? O lipedema ocorre um acúmulo desproporcional, tá? Em algumas regiões que são afetadas pelo lipedema, que no caso os braços, quadril e pernas. Então, assim, o paciente tem muita dificuldade para emagrecer nessas regiões, tá? Lembrando, o lipedema nem as mãos e nem os pés. Então, assim, imagina, vamos pensar numa mulher jovem, tá? Que tem a parte abdominal totalmente proporcional para o seu corpo, e quando a gente olha a parte das pernas, tem aquelas pernas bem diferente das outras regiões do corpo, né? Então, assim, normalmente esses pacientes, quando eles chegam no consultório, eu já vejo, porque eu já vejo algumas das características do lipedema na hora que eu vou fazer toda a parte do exame físico, quando eu vou fazer toda a parte da antropometria, eu já olho, já observo que esse paciente tem muita característica do lipedema. Então, o que que eu começo a fazer? Eu começo a perguntar todos os sinais e sintomas do lipedema para ver se de fato esse paciente tem o lipedema. E aí, assim, faço o exame físico, vejo como é que tá essa textura da pele, vejo se o paciente tem esse garrote, vejo o joelho e com isso eu já sei que é o lipedema. Então, assim, o paciente que vem e não sabe que tem o lipedema, o paciente chega muito frustrado, porque fala assim, gente, eu faço muita dieta, eu faço muita atividade física e não perco peso. Claro, Às vezes é comum ele falar assim, né? Emagreço da cintura para cima, né? exatamente. Ah,
Eu só consigo emagrecer a região abdominal, um exemplo, e a parte das pernas é impossível, eu não consigo perder peso nessas regiões. Então, assim, o paciente, ele já sai daqui com a orientação devida, daqui com o plano alimentar devido, com as orientações para atividade física devida. Por quê? Porque o lipedema, como a gordura do lipedema é uma gordura com muita fibrose, que é diferente de uma gordura, no caso, uma gordura normal, o que acontece? Essa gordura não responde aos tratamentos convencionais, tá? Então, por isso que um paciente que tem lipedema, só fazer a dieta, uma dieta convencional, não funciona. O paciente não tem resultado. Fazer atividade física também não funciona. Funciona sim. A atividade física é de extrema importância para o paciente que tem lipedema. Então, o paciente com lipedema, ele sim, ele tem que fazer atividade física, sim, ele tem que melhorar a alimentação para poder desinflamar, mas tem que ser atividade física correta, específica, tá? Para o lipedema tem que ter uma orientação e também a parte da alimentação também tem que ser específica e correta. Perfeito. Então, ou seja, o diagnóstico, ele vai passar pelo médico para dar o diagnóstico. Olha, você enquadra no lipedema e tem tal estágio, em tal fase você está. E o gerenciamento, né? Como é que funciona o gerenciamento do lipedema? O gerenciamento foi o que eu disse no começo, ele é clínico, então assim, ele é nutricional. Então assim, o paciente pega, desinflama e com isso a gente consegue o quê? Regredir os estágios do lipedema. Então, assim, um exemplo, o paciente que está no estágio 2, tá? Nós temos 4 tipos de estágios do lipedema. A gente tem o estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. O estágio 4 é o estágio mais avançado, tá? Que ele tem o linfedema associado, tá? Então, assim, é um estágio muito mais avançado, é um paciente que sente muita dor, é totalmente diferente do estágio 1 e 2. Então, assim, vamos pensar no paciente que está no estágio 2, tá? Um estágio um pouquinho mais leve, que começa a ter uma mudança mais significativa do aspecto e textura da pele, tá? Um exemplo. E aí, o que a gente precisa? Como que a gente faz para autogerenciar esse lipedema? O paciente vai aprender então, no caso, a gente vai desinflamar esse paciente, a gente vai ter as estratégias certas para esse paciente. E o que eu preciso fazer? Regredir esse lipedema. Lembrando, o lipedema não tem cura, tá? Então, assim, o que a gente precisa sempre? Regredir a doença e deixar a doença ali, controlada. O paciente começa o quê? A não querer mais usar short, a não querer mais usar vestido, saia, porque a parte estética também fica também completamente comprometida. O paciente acaba achando que é celulite. Ai, eu tenho muita celulite, eu tenho vergonha de sair de short, de saia, enfim, porque é muita celulite que tem. Não, é o lipedema. E a gente conseguindo regredir, desinflamar esse paciente, o paciente volta a ter o aspecto da pele dele normal, tá? Assim, a gente consegue ter uma melhora do aspecto da pele. Então, assim, vários pacientes que passam no consultório, tanto comigo quanto o Bruno, as principais queixas, além da dor, tá? São queixas de estética, que o paciente não consegue sair de short, não consegue sair de saia, e isso acaba mexendo muito, comprometendo a autoestima. Esses dias eu e o Bruno, a gente acabou atendendo uma paciente em comum, tá? A paciente já passava comigo e eu vi que ela tinha lipedema, encaminhei ela pro Bruno. Então, assim, primeiro, o diagnóstico ele é médico e o gerenciamento desse lipedema ele é principalmente nutricional, Sim. né? Importante a gente entender isso, e, ou seja, um bom diagnóstico vai gerar um bom tratamento, né, Sim. Carol? A gente sempre fala isso aqui. Aquela celulite, que às vezes o paciente acha que tem naquela região, na região anterior de coxa, que às vezes confunde muito celulite e lipedema, né? É muito comum a gente chegar aqui e pegar, né? Tem um caso também de uma outra paciente, que era paciente que era atleta, né? Então você Sim. imagina um paciente atleta, né? Mulher atleta, atleta de competição de alto nível, e mesmo assim ela tem massa muscular, e mesmo assim ela chegou e falou assim, não, eu faço muita atividade, eu como bem, eu me cuido bem, mas essa marcou porque na região anterior da coxa dela tinha aquele aspecto de casca de laranja, ou seja, né? Então, às vezes, mesmo fazendo atividade, comendo saudável, às vezes não consegue resolver essa parte do lipedema, né? Que foi exatamente o que eu disse. O lipedema ele não responde aos tratamentos convencionais,
tá? Nós temos os tratamentos específicos para o lipedema. Então, assim, uma dieta anti-inflamatória, ela tem que ser específica para o lipedema, com ação anti-estrogênica, com ação, no caso, também para ter a melhora também dos níveis, tá, de insulina. Então, assim, a gente precisa ter ações específicas para a melhora do lipedema. E assim, essa paciente, eu me lembro perfeitamente dela, ela é uma paciente atleta, mas em alguns momentos do dia dela, o que que acontece? Ela fazia algumas atividades físicas específicas que gerava muito atrito para ela. E isso acabava inflamando. Então, assim, esses dias até conversei com ela, ela ainda não passou, tá, gente, no retorno, mas eu converso muito com as minhas pacientes no dia a dia. E ela falou, conforme eu orientei ela, tá, passei a orientação para o preparador físico dela, o preparador físico dela cortou essas atividades físicas que geram muito impacto. E aí o que que acontece? Ela começou a ter o quê? Alívio da dor. Porque um dos questionamentos dela, sabe qual era? Eu vivo com dor. E ela achava que a dor Da musculação, né? era da atividade física, por ela ser atleta. Mas não, a dor era a dor do lipedema. Mas para ela era tão normal, tão comum essa dor, que ela nunca prestou atenção que ela tinha uma doença associada. Então, assim, a partir do momento que a gente fez algumas adaptações na rotina dela, ela começou a ver que ela já começou a desinflamar e ela começou a observar que ela já está tendo melhora na dor, que era algo que ela achava que isso era normal no dia a dia dela. Eu costumo falar com os pacientes que assim, é o novo normal, né? É o normal na visão dele, né? Igual quando uma pessoa não enxerga bem, né? Quando coloca um óculos, às vezes está vendo tem muita coisa na frente dele, botou o óculos, aí consegue abrir a visão, né? Consegue Sim. ver melhor ali o que está acontecendo. Então, ou seja, para ele o normal antes de botar o óculos era ver daquela forma. E agora o normal ele muda, ou seja, entende que tem a doença, entende como resolver. Na sua opinião, qual que é a consequência para o paciente de entender o que é o lipedema e de ter um tratamento adequado? Qual que é a repercussão disso na vida dela, né, no caso? A principal repercussão é ter a melhora da sua autoestima, tá? Ter melhora na qualidade de vida. Porque a partir do momento que você tem o diagnóstico adequado, tá? O diagnóstico certo e faz os tratamentos certos, específicos para o lipedema, é muito significativo, sabe? O resultado que a gente tem, que os pacientes têm. Os pacientes saem daqui, chegam muito frustrados, chegam muito para baixo e voltam na próxima consulta, no retorno, totalmente satisfeitos e felizes, porque isso a gente consegue devolver a melhora da autoestima para esse paciente, porque o paciente acaba tendo uma melhora da qualidade de vida, às vezes né? melhorar, tem paciente que tem dor, outros não, né? Aquele que às vezes incomoda a dor, só dele não ter aquela dor no dia a dia, já é uma mudança muito dramática, né, na E qualidade assim, de vida. um ponto muito importante, que assim, pacientes que estão do lipedema, que é estágio muito inicial, é muito difícil o paciente sentir dor, tá? Paciente em estágio inicial não sente tanta dor. O que mais compromete esse paciente é que, sim, são alguns sintomas que aparecem, que o paciente fica muito Às roxo vezes por a frequência. estética também, né? E a incomoda. estética. A estética é um ponto muito importante para paciente inicial, tá? Por quê? Porque acaba comprometendo toda aquela parte estética, tá, da paciente. Então, assim, imagina, a paciente acaba falando assim, por que que a minha irmã tem uma perna fina? Por que que a minha irmã tem um joelho diferente do meu? Por que minha irmã não tem esse aspecto de pele lotada de celulite e eu tenho? Então, assim, a parte estética em estágio inicial é a parte que os pacientes mais relatam. Mas se incomoda, né? Mais se Às vezes incomoda. ele se incomoda no primeiro momento pela estética, né? Sim. Mas bom entender também que não é somente estética, né? É uma doença associada que gera Exatamente. estética, né? Às vezes, assim, um exemplo, às vezes o paciente, ele tem o lipedema, tá? Na verdade, eu vou falar o contrário. Às vezes o paciente, ele é uma paciente obesa ou com sobrepeso e tem o lipedema associado. Perfeito. Então, às vezes, o que que acontece? Acaba não, como que eu posso dizer? Não entendendo que ele não tem só a obesidade, e sim ou sobrepeso, e sim tem o lipedema associado. Mas assim, o que que acontece?
A obesidade, ela responde aos tratamentos convencionais. Então, assim, e o acúmulo de gordura, ele é proporcional ao corpo. Então, assim, o paciente que ele é Perfeito, obeso, perfeito. Então, assim, muita atenção agora, porque esse é o pulo do gato, né? Vai sim, diferenciar obesidade e lipedema, né? exatamente. Então, Porque, assim, explica melhor essa parte aí. o paciente normalmente, quando ele tem um sobrepeso ou uma obesidade, o acúmulo de gordura ele é proporcional. Então, assim, ele ganha gordura no braço, na barriga, na região das pernas. E já o lipedema, ele acomete, o acúmulo ele é desproporcional. Então, assim, ele acumula nas pernas ou braço ou quadril. Então, assim, o paciente com obesidade, ele consegue sim. Quando ele faz o tratamento convencional, atividade física, ele consegue sim ver melhora nos resultados. Então, ele consegue perder peso, sabe? E já o paciente com lipedema, ele não funciona com os tratamentos, tá? Convencionais. Então, assim, um exemplo, paciente com sobrepeso ou com obesidade, ele acaba se frustrando e fala, eu não consigo perder peso, minhas pernas, eu não perco peso na região dos quadris e fica mais fácil de eu perder peso na região abdominal. Então, ele acaba não tendo, assim, uma visão A que ele percepção, né? tem. Exatamente, uma percepção que ele tem o lipedema associado. Então, por isso que os pacientes que têm o paciente tem peso, na verdade, adequado para a idade. Então, assim, às vezes esse paciente que está em estágio inicial consegue perceber que tem o lipedema, porque consegue observar o quê? A mudança, tá, do aspecto da pele, consegue ver que a perna é diferente, tá? Então, assim, um exemplo, eu tenho minha perna é diferente da perna de uma amiga ou de uma irmã. Então, o paciente que ele tem o peso adequado para a idade, ele consegue observar as mudanças do lipedema no estágio inicial. Já o paciente que tem sobrepeso e obesidade, ele não consegue observar essas mudanças, tá? Perfeito. Eu vou te Por quê? fazer uma Porque pergunta. teoricamente o paciente ele já tem um acúmulo maior de gordura na região, no corpo, né? Então ele não consegue ver se ele, tipo, normalmente esse paciente com sobrepeso e obesidade, ele começa a saber do lipedema, às vezes, já no estágio 2 para o estágio 3. Por quê? Porque ele não Perfeito. consegue ter essa percepção. E o MC, então, o índice de massa corporal, tem valor no lipedema? Como é que funciona isso? Teoricamente, não, tá? Sim, gente, Ele o MC, não consegue passar a não, característica do lipedema? Explica um não, pouquinho claro que melhor para não. isso, porque tem muita Assim, gente que tem dúvida o nisso. IMC, ele é o quê? Ele é o índice de massa corporal. Ele pega o seu peso e divide pela altura ao quadrado. Então, assim, vamos parar para pensar. Eu posso ter, um exemplo, tem eu e você aqui, vamos supor. Eu peso 60 quilos e você pesa 60 quilos, mas a nossa distribuição corporal possa ser que seja diferente. Então, assim, eu posso ter um peso adequado para a idade, você também, mas eu posso ter uma massa muscular muito boa e você pode não ter uma massa muscular, você pode ter um percentual de gordura muito alto e baixa de massa muscular. Então, assim, o MC, ele não é muito característica assim, para a gente conseguir ter um diagnóstico preciso, porque a distribuição de massa corporal, de gordura, é muito diferente de um corpo para o outro. A gente só tem o quê? Peso e altura nesse caso, mas assim, a minha distribuição corporal pode ser diferente da sua, entende? Perfeito. E já no caso do lipedema, a gente tem um acúmulo anormal, claro. Às vezes, assim, o paciente, ele pode ser um paciente de fato, com sobrepeso, tudo, sabe? Mas eu posso ter uma paciente que tem uma distribuição boa de massa muscular e pode estar com peso adequado, mas pode apresentar, sim, o lipedema. No caso, a gente trabalha o quê? O principal tratamento nutricional, assim, da gente tratar isso, eu preciso trabalhar com medidas, tá? Até mesmo prega para esse paciente, eu não posso, porque dependendo do paciente, ele é um paciente que tem muita sensibilidade ao toque, ele sente muita dor. Então, assim, imagina o transtorno que eu trago para minha paciente que está vindo no consultório e vou começar a fazer prega nesse paciente, entende? Então, assim, Perfeito. isso também É gera muito adequar, transtorno. né, Então, também, né, a exatamente. cada Então, assim, a caso. gente precisa ver cada caso, mas o que eu trabalho mais são com as escalas, tá? De sinais e sintomas e com as medidas, tá? Para a gente poder ver se o paciente está tendo resposta, tá? Da desinflamação e também um outro ponto muito importante que a gente trabalha, tá, gente? Que aqui a gente trabalha são com os ultrassons. Então, assim, a gente consegue ver a melhora
da parte das medidas e tudo mais através do ultrassom, certo? Certo. E para o paciente que está aí, às vezes, achando se tem lipedema ou não, né? O paciente é estágio inicial, né? Estágio 1, 2 do lipedema ali. O que que você acha que esse paciente tem benefício se ele, se ele descobrir que tem o lipedema e desenvolver um tratamento em cima disso? Qual que é o paciente estágio inicial? Qual o benefício que ele tem de O tratar? principal benefício é o paciente não ter de fato todos os sintomas que o lipedema tem e ter a progressão da doença. O lipedema não existe cura para o lipedema. Mas assim, um exemplo, se a gente consegue desde o começo tratar e evitar a progressão dessa doença, o que que acontece? O paciente ele consegue ter uma vida normal. Por quê? Porque ali ele vai saber autogerenciar, ele vai saber controlar essa doença e essa doença ela não vai ter a progressão. Então, assim, um exemplo, você está no estágio inicial, se você não se, você sabe, você não se cuida, você sabe que a cada momento vai ter a progressão Progressão, né? dessa doença. E principalmente, assim, vamos supor, se você descobre essa fase, assim, um exemplo, após uma puberdade. Lembrando, um ponto importante, o lipedema, como que eu posso dizer, ele desenvolve, né? Tipo, ele tem uma progressão após algumas alterações hormonais na vida da mulher. E a mulher passa por 3 alterações hormonais muito importantes, que é a Perfeito. puberdade, que é a gestação, que é a menopausa. Então, vamos supor que essa paciente descobriu durante a puberdade, tá ali, mocinha e tudo mais, ali adolescente, descobre que já tem um corpo diferente. Aí tá ali, tá vendo? Aí tem o diagnóstico. Aí vamos supor que uns 2, 3, 4 anos depois, essa paciente tem uma gestação. Então, o que que vai acontecer? Alteração hormonal. E essa paciente não está se cuidando. Então, outro estágio. Aí vamos supor que daqui a pouco entra na menopausa e não está cuidando. Cada vez mais vai tendo essa evolução da doença. Então, assim, o paciente que descobre o estágio inicial, o que que precisa fazer? É evitar a progressão, saber que existe sim tratamento e que com o tratamento certo, o paciente não vai ter a progressão da doença. Então, assim, ponto inicial, saber gerenciar e controlar o seu lipedema. Perfeito, né? Porque a partir do momento que se entende o que pode, o que não pode, né? Sim. Consegue adequar melhor, né? Até na rotina diária, né? O Sim, tratamento, né? exatamente. Perfeito. Esse é um assunto de extrema relevância, né? E muito de muita dúvida, né? Hoje para os pacientes, principalmente as mulheres aí que têm suspeita de lipedema. Então, eu gostaria de te agradecer aqui pelo papo, pelo tema que é extremamente relevante e os nossos pacientes perguntam muito, sempre falam assim, vamos falar mais sobre isso, vamos divulgar. Então, acho que essa é a nossa missão, né? Divulgar sobre o assunto, entender, trazer mais conhecimento, né, para as pessoas sobre o tema, e isso vai trazer benefícios para as pessoas, né? Então, obrigado. Eu que agradeço, tá? Eu adoro falar sobre esse assunto, porque assim, eu amo tratar os pacientes com lipedema. É Seu um dia a dia, assunto né? que, exatamente, que a gente vê aquela evolução, sabe? Que a gente vê que o paciente tem É melhora, sabe? satisfatório, né, Para mim é total. muito satisfatório. E assim, o lipedema, ele nunca foi muito falado lá atrás, assim. A gente já trabalha com lipedema há muito tempo, mas hoje ele vem sido falado, muito falado. Então, assim, poder trazer essas informações, sabe? Umas informações que são baseadas, sabe? Tipo, em muito estudo, a parte, sabe, tipo, de artigo científico, a gente estuda muito, tanto eu quanto o Bruno, essa parte, mas, assim, poder trazer informações certas e saber que a gente consegue, sim, tratar o paciente e ver a melhora significativa dessa paciente é muito importante, sabe? Não, perfeito. Então, quem tiver mais dúvidas, mais questões, manda mensagem, a gente responde, a gente gosta de interagir. Manda pra gente. Nós vamos fazer então mais vídeos sobre o assunto. Então, quem quiser Sim, acompanhar, fica atento aí e vamos desenvolver mais informação de qualidade e relevância sobre o assunto, né, Carol? sim. Perfeito. Obrigado. Tchau.